Olá, bom dia para você. Está no ar o Igreja em Saída, nosso espaço diário aqui na sua programação para você ficar por dentro das principais notícias, as principais informações da igreja no Brasil e no mundo. Sempre uma alegria, viu, ter a sua companhia aqui no nosso programa. E como você sabe, você que acompanhou ontem, sabe, né? Estamos com um programa ao vivo, direto da capital mariana da fé, o Santuário Nacional de Aparecida, que acolhe até a próxima sexta-feira, dia 19, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, um momento importante, né, de comunhão do nosso episcopado e que traz importantes, bonitas reflexões e discussões para a vida da nossa igreja. Por isso a gente quer que você fique ligadinho em toda a nossa programação, sobretudo aqui no nosso programa, para ficar por dentro e acompanhando tudo o que acontece por aqui. E a gente começa o programa de hoje trazendo um trecho da homilia da Santa Missa, que abriu esse segundo dia de Assembleia, a missa que foi presidida pelo cardeal Pietro Parolin, ele que é secretário de Estado do Vaticano, está fazendo presença aqui, representando o Santo Padre durante esses dias de Assembleia e durante sua homilia, junto aos devotos, os romeiros que estiveram na manhã dessa quinta-feira aqui no Santuário Nacional de Aparecida. E claro, diante das centenas de bispos que estão participando da Assembleia, ele refletiu as leituras, o evangelho do dia e fez um importante e bonito convite para toda a igreja. Vamos conferir. O Senhor Jesus rezaria por ele, para que sua fé não fracassasse. E a primeira leitura atesta a conversão do coração de São Pedro. O que Jesus fez por São Pedro, ele faz por todos nós. Jesus reza por nós, ele reza diante do Pai. Jesus é o intercessor divino que reza por nós, para que cada de nós possa fazer o caminho de pecador a redimido, de temeroso a corajoso, de triste a alegre, para que cada de nós possa ajudar aqueles que nos foram confiados. Tá aí, né, a fala do cardeal, então, diante de todos que estiveram no Santuário Nacional nessa manhã, falas que vão se repetindo também ao longo dos próximos dias, né? Então, a primeira celebração da manhã no Santuário Nacional de Aparecida, transmitida pela TV de Nossa Senhora, sempre com a participação do nosso episcopado, dando início, dando abertura aos trabalhos de cada um dos dias da Assembleia. E a gente segue repercutindo aqui o que vem sendo trabalhado, abordado aqui na Assembleia. Você sabe, né? Sempre com convidados especiais nos ajudando, então, a levar informação para você aí de casa. Hoje eu vou conversar com a Sônia, ela que é presidente da Comissão para o Laicato aqui no Brasil. Sônia, obrigado, viu, por participar com a gente desse programa e falando de um assunto muito importante, né? A gente fala da Assembleia dos Bispos. Todo mundo de casa certamente lembra do nosso episcopado, né, do bispo da sua diocese, arquidiocese, mas a Assembleia da CNBB tem esse lado bonito, né, que é essa abertura para todos os rostos da igreja, né? A gente vê padres, vê a vida consagrada, irmãs, religiosos e vê os leigos também participando, né, Sônia? Sim, na verdade, esses que você cita aí representam os organismos do povo de Deus, que são todo esse corpo da igreja, que a gente fala essa comunhão da igreja, trazendo todo esse rosto da igreja, né? E aí a gente dá o nome, esse rosto, organismos do povo de Deus, que compõem todo esse corpo místico e que anima a nossa igreja. E como leigas e leigos, o Conselho Nacional do Laicato é um desses organismos, se faz presente aqui na Assembleia e aí vendo a importância que tem a igreja nesse sentido missionário. A corresponsabilidade da missão não é só do bispo, não é só do padre, não é só da religiosa, mas nós leigos também, a vida consagrada, a vida secular, né, também é chamada a integrar todo esse processo da evangelização. Nós falamos da corresponsabilidade na missão. E nada mais importante do que a gente estar aqui participando e acompanhando, até para a gente entender qual o caminho que a igreja está sendo pensado, quais as diretrizes que estão sendo pensadas para a igreja, porque isso repercute também no nosso trabalho diário.
Sônia, e você falando dessa corresponsabilidade, é um chamado que a gente vê muito o Papa Francisco trazendo para nós, né, para os leigos, em algumas vezes ele cita dentro dos leigos, também na vida religiosa, mas falando agora dos leigos especificamente, um grupo específico, que é um grupo muito grande, que são as mulheres, né, a presença feminina dentro da igreja também e o papel delas nesse trabalho de evangelização. Você, enquanto leiga, mulher, podendo participar de momentos como esse, como é que você consegue ajudar quem está em casa a entender o peso, a relevância, a importância que tem a presença da mulher dentro da igreja? Então, eu acho que é de suma importância quando a gente está aqui enquanto mulher, porque o Papa até fala assim, nós precisamos desmasculinizar a igreja. A igreja, ela é feminina. A grande maioria das pessoas que estão na missão, que estão no dia a dia, desde ali da animação do canto, da animação pastoral, somos nós mulheres. E aí nós precisamos dar esse tom de entender que nós somos corresponsáveis dessa missão e não somos membros de segunda categoria na igreja. Nós somos mulheres, e aí olhando muito o espelho a partir de Maria, mas não aquela que fica quietinha dentro da igreja, mas aquela também que se põe a serviço, se põe na missão. Então eu acho que é muito importante para nós, quando a igreja abre esse espaço, e nós principalmente abrimos também para esse espaço que nós temos, de ocupar aquilo que a igreja tem. E o Papa tem chamado muita atenção, quando eu falava da desmasculinização da igreja, para a gente entender também que é preciso ter as mulheres não só na coordenação de um grupo, na periferia ali, mas também nos espaços de decisão da igreja. É necessário que tenha esse olhar, essa participação e essa presença feminina, porque a presença feminina, não desmerecendo o homem, essa coisa, mas é uma presença que traz esse olhar mais sensível, mais capaz de perceber muitas questões que muitas vezes é perdido no processo de evangelização. Então nós mulheres precisamos resgatar muito isso, esse ser feminino da igreja, até porque somos a maioria, e resgatando, e aí eu digo assim, não como processo de concorrência na igreja, mas num processo de ampliar essa missão, a evangelização e um processo de dar um tom mais humanizado na nossa igreja. E eu acho que eu creio e acredito que, até pelo que o Papa tem nos convocado, como mulheres agora no sínodo também, espaço de decisão, é a gente tentar resgatar isso, tentar trazer isso. E eu volto a repetir, não como processo de embates, de concorrência, muito pelo contrário. É num processo de ter a centralidade da evangelização e Jesus Cristo como centro para que a gente possa chegar mais longe. Nós estamos em muitos espaços e esse olhar da mulher nos vários espaços pode ajudar muito a igreja a chegar a um lugar mais amplo, a vários outros lugares. Tá certo, Sônia. Para a gente concluir, você falou dessa caminhada sinodal, do sínodo convocado pelo Papa Francisco. Para quem está em casa nos acompanhando, Sônia é uma das representantes aqui do nosso país nessa caminhada, nessa etapa sinodal na Santa Sé. Esteve no ano passado, estará presente nesse ano também, né, Sônia? Representando o laicato, os leigos e leigas brasileiros. A gente vê esse espírito sinodal aqui na Assembleia também, sobretudo nesse ano, né? Sim, e acho que é isso que nos dá essa força de entender que a igreja, essa comunhão que nós temos, essa participação, que são os pilares que o sínodo aponta para nós, comunhão, participação e missão. Então eu penso que quando o Papa convoca cristãos leigos, leigas, 54 mulheres, né, do Brasil, do mundo inteiro, somos 2 aqui do Brasil, para estar presente, é porque quer também escutar esse rosto feminino da igreja do Brasil. É porque também quer escutar qual o papel que os cristãos leigos e leigas exercem, e que somos a maioria também da igreja, como que nós exercemos isso, qual a contribuição ou qual a corresponsabilidade, e nos chama também para essa corresponsabilidade na missão da igreja, porque são muitos desafios, e os desafios para uma comunhão, para uma participação, trazendo essa centralidade que eu volto a repetir, porque muitas vezes a gente traz muito na perspectiva de trazer o eu, mas a centralidade em Jesus Cristo, a escuta no Espírito Santo, que até foi trazido muito agora nessa manhã de retiro.
a centralidade da igreja a partir de uma comunhão, a partir desse olhar da Trindade Santa, que ela nos move, nos comove para pensar bem naquilo que nós queremos, reconstruir uma igreja a partir dos pobres, mas numa centralidade em Jesus Cristo. Amém, que a gente possa caminhar juntos assim, Sônia. Obrigado, viu, pela participação com a gente aqui no Igreja em Saída. Uma ótima e abençoada assembleia para você. Obrigada, eu agradeço essa oportunidade e mais uma vez a TV Aparecida saindo na frente, nos dando essa oportunidade de trazer essa igreja em saída e vivendo essa saída nos vários ambientes. Obrigada. Imagina, conte conosco, viu, Sônia? Sônia é parceira de longa data também aqui no programa, na TV Aparecida, sempre nos ajudando a trazer reflexões, principalmente para esses muitos irmãos e irmãs leigos e leigas que nos acompanham. A gente segue aqui acompanhando, então, toda a programação dessa Assembleia Geral para os bispos. Você ouviu aí a Sônia falar, hoje os bispos estão em retiro, então é um dia um pouco diferente aqui na programação, um dia de recolhimento, de conversas em pequenos grupos, de reflexão, de ouvir o Espírito Santo. Então, uma programação diferente aqui para os bispos, que nesse ano está acontecendo no início da Assembleia, justamente para que eles possam escutar o Espírito e aí, ao longo dos próximos dias, trazerem suas reflexões, esse sinal do que Deus quer, dos caminhos que Cristo aponta para a sua igreja aqui no Brasil. Claro que amanhã a gente volta aqui com o nosso programa, trazendo mais informações, mais repercussões de tudo que acontece e é conversado aqui durante a 61ª edição da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que acontece mais uma vez na capital mariana da fé. O nosso programa vai chegando ao fim, agradeço a você pela companhia e reforço o convite. Fique ligadinho na programação da TV Aparecida para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Assembleia. Para você que nos acompanha por outras emissoras, a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, tá bom? Até lá!